O que os testes silenciosos de um homem revelam sobre o amor que ele ainda não consegue dizer? E se eu te dissesse que a forma como um homem te testa não tem nada a ver com jogos e tudo a ver com o quanto ele está começando a sentir por você? A maioria das mulheres interpreta esses testes como rejeição, distância emocional ou sinais confusos, mas na realidade, esses momentos revelam uma verdade profundamente vulnerável. Ele está decidindo se você é a mulher em quem pode confiar o seu coração. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de todo esse tempo, observei um padrão que se repete. Quando um homem começa a cair de verdade, algo se transforma dentro dele. Os homens não se apaixonam levemente. Eles caem devagar, com cautela, de forma intencional. E antes de se permitir abrir, eles começam a observar suas reações sobre coisas das quais você nem sabe que está sendo avaliada. Não para manipular, para entender, para ver quem você realmente é, por baixo da superfície. Neste vídeo, vou revelar a psicologia oculta por trás desses testes, os que os homens nunca falam, os que eles nem percebem que estão fazendo. Você vai entender por que um homem, de repente, se afasta exatamente quando tudo parece ir bem. Por que ele presta atenção nos seus menores comportamentos? Por que ele fica mais quieto quando os sentimentos ficam mais fortes? E por que, às vezes, ele age de forma completamente oposta ao que sente? Porque aqui está a verdade. Quando um homem começa a se apaixonar, seu coração quer avançar, mas sua mente quer se proteger. E esses testes são a forma que ele encontrou de verificar se você é alguém seguro para amar. Se você já ficou confusa com o comportamento quente e frio de um homem, se já se perguntou se ele está perdendo o interesse ou simplesmente com medo do quanto está sentindo, fique aqui. Ao final, você vai saber exatamente o que os testes dele significam e como responder de uma forma que fortalece o vínculo em vez de afastá-lo. A psicologia por trás do comportamento masculino. Quando um homem começa a desenvolver sentimentos reais, algo sutil acontece muito antes de ele admitir, até para si mesmo. Seu comportamento começa a mudar de formas que podem parecer confusas, contraditórias ou completamente inesperadas. Mas por baixo dessas mudanças existe uma verdade muito simples. Os homens vivem o amor como um desejo e, ao mesmo tempo, como um risco. E esse conflito interno molda quase tudo o que eles fazem. Ao contrário da maioria das mulheres, os homens raramente expressam as emoções no momento em que as sentem. Em vez disso, eles as processam por meio da ação, da observação e do recolhimento. Eles se afastam não porque perderam o interesse, mas porque a mente está tentando compreender o que o coração já decidiu. É por isso que um homem apaixonado pode, de repente, ficar mais quieto, mais pensativo, ou até levemente distante. Internamente, ele está rodando uma lista silenciosa. Posso confiar nela? Ela é consistente? Ela me entende? Ela ainda vai se importar quando eu me mostrar de verdade? Isso não é manipulação, é instinto. Os homens são formados para se proteger emocionalmente, para evitar a vulnerabilidade, a menos que tenham certeza de que é seguro. Então, quando ele começa a sentir algo mais profundo, seu primeiro impulso não é avançar rapidamente, é desacelerar e avaliar. Ele não está te testando para te julgar. Ele está testando a situação para entender se o amor vai aproximá-lo ou machucá-lo. Você pode notar que ele presta mais atenção ao seu tom, às suas reações, à forma como você o trata quando está frustrada. Pode perceber que ele fica mais intencional com pequenos gestos,
fazendo perguntas mais profundas, lembrando de detalhes, aparecendo quando você menos espera. Esses são sinais de que suas barreiras emocionais estão diminuindo, mesmo que ele não perceba conscientemente. E aqui está o ponto que as mulheres mais costumam não entender. Quando os sentimentos de um homem crescem, o medo de perder o que ele está começando a valorizar também cresce. Esse medo molda o comportamento dele mais do que a própria atração. A psicologia dele não é complicada, é protetora, cautelosa e às vezes um pouco desajeitada, mas no fundo é profundamente sincera. Quando o comportamento dele muda, raramente é sinal de que está se afastando. Na maioria das vezes, é o sinal mais claro de que está se apaixonando. Os testes emocionais que os homens usam sem perceber, quando um homem começa a desenvolver sentimentos reais, suas emoções frequentemente se movem mais rápido do que ele está preparado para lidar. Isso cria uma tensão silenciosa dentro dele, uma mistura de entusiasmo e medo, e essa tensão leva a testes sutis e inconscientes. Eles não são planejados, não são jogos. Na verdade, ele muitas vezes não sabe que está fazendo isso, mas eles revelam exatamente o que ele está tentando entender. Você é emocionalmente segura para ele? Você é alguém em quem ele pode confiar nos momentos em que se sente mais vulnerável? Um dos primeiros testes subconscientes é prestar atenção em como você reage quando as coisas não saem como esperado. Ele quer saber se você se comunica com calma ou explode, se tenta entendê-lo ou o pune. Ele observa se o seu afeto permanece estável ou desaparece assim que você fica desapontada. Não porque ele esteja te julgando com dureza, mas porque o amor o faz querer saber como é a versão real de você nos momentos difíceis. Outro teste inconsciente é se afastar ligeiramente para ver se você entra em pânico, corre atrás ou respeita o espaço dele. Ele não faz isso para criar distância. Ele faz porque está tentando entender se a conexão sobrevive sem reasseguramento constante. Se você permanecer calma e firme, em vez de reagir com insegurança, isso diz a ele algo poderoso: você é estável. Seus sentimentos não dependem de cada movimento que ele faz. Ele também pode testar a honestidade emocional sem perceber. Ele vai compartilhar uma pequena vulnerabilidade, algo singelo, mas significativo, e esperar sua reação. Você escuta? Você faz piada? Você descarta? Sua resposta mostra se ele pode se aproximar mais ou se precisa continuar guardado. E depois há o teste silencioso da consistência. Ele vai observar quietamente se suas palavras correspondem às suas ações, se você é a mesma pessoa nos dias bons e nos dias de estresse, se você é solidária mesmo quando ele não consegue oferecer muito em troca. Os homens não testam para controlar, eles testam para se proteger de cair por alguém que pode quebrá-los. Esses testes subconscientes não são desafios que você precisa vencer. São reflexos de um homem tentando descobrir se o amor com você é algo em que ele pode confiar. Como os homens observam suas reações. Quando um homem está desenvolvendo sentimentos mais profundos, um dos maiores indicadores não é o que ele diz, é o quanto ele presta atenção nas suas reações. Os homens apaixonados se tornam incrivelmente perceptivos, muitas vezes muito mais do que aparentam. Eles observam as coisas pequenas, seu tom, seu timing, sua linguagem corporal, a forma como seus olhos mudam quando você está feliz ou irritada. Essas observações ajudam ele a entender quem você realmente é, além da versão que você mostra ao mundo. Um homem que sente algo por você percebe como você reage quando ele compartilha algo pessoal. Ele escuta em busca de suavidade na sua voz, de curiosidade nas suas perguntas, de calor na sua presença. Esses pequenos sinais dizem a ele se você é alguém para quem ele pode se abrir,
ou se deve manter certas partes de si mesmo guardadas. Ele talvez não pense conscientemente, ela lidou bem com isso, mas o sentimento fica com ele. Ele também presta atenção em como você reage à decepção, especialmente quando planos mudam ou algo não sai como esperado. Se você lida com isso com paciência, compreensão ou flexibilidade, isso o tranquiliza de que você é estável e emocionalmente madura. Mas se você reage com rispidez, culpa ou irritação, ele também anota isso. Não porque espere perfeição, mas porque está tentando imaginar como seria o amor de longo prazo com você. Outra reação que ele avalia de perto é a forma como você responde ao esforço dele, mesmo nos menores gestos. Quando ele faz algo atencioso, checar como você está, dar um conselho, trazer algo pequeno ou simplesmente estar presente, sua resposta importa mais do que o próprio gesto. Gratidão diz a ele que você o valoriza. Indiferença diz que ele é descartável. Ele também observa suas reações com outras pessoas, como você trata desconhecidos, como fala com amigos, como se comporta quando está estressada ou cansada. Esses momentos revelam sua personalidade central de forma muito mais clara do que qualquer coisa que você diga diretamente a ele. E talvez a coisa mais sutil que ele observe seja como você reage quando ele se afasta por um momento, não porque esteja te testando deliberadamente, mas porque o medo ou a incerteza cria distância. Sua reação durante essa distância diz a ele se você é segura o suficiente para lhe dar espaço ou se desmorona sob a dúvida. Nos momentos silenciosos, nas pequenas respostas, nas reações que você nem pensa, ele está aprendendo quem você é e decidindo se seu coração pode se mover com segurança em direção a você. A fase de construção da atração. A fase de construção da atração é uma das mais poderosas e uma das mais incompreendidas em uma conexão que está se desenvolvendo. Esta é a fase em que um homem não está apenas interessado, ele está ficando investido. A curiosidade se transforma em desejo e o conforto está lentamente evoluindo para uma atração emocional. Mas em vez de acelerar, ele se torna mais intencional, mais observador e às vezes até mais hesitante, porque está consciente de que sentimentos mais profundos estão se formando. Durante essa fase, suas ações começam a mudar de formas sutis, mas significativas. Ele começa a te priorizar, mesmo sem anunciar isso. Ele escuta com mais atenção, lembra de mais detalhes, presta atenção nas coisas que importam para você. Você vai notar que ele fica mais cuidadoso com o tempo. Como ele manda mensagem, como ele checa se está tudo bem, como tenta estar presente mesmo nos dias ocupados. Isso não é aleatório, é a forma dele construir uma ponte emocional mais forte entre vocês dois. Um homem construindo atração também se torna mais protetor, não de forma controladora, mas de forma profundamente instintiva. Ele pode oferecer ajuda, dar conselhos, ou aparecer quando ele sente que você está sobrecarregada. Ele quer ser alguém com quem você possa contar, não porque acha que você não consegue lidar com as coisas sozinha, mas porque te apoiar o faz se sentir mais próximo. É a forma dele demonstrar amor antes de estar pronto para dizer as palavras. Você também vai notar que ele fica mais vulnerável em pequenos incrementos. Ele pode compartilhar histórias que normalmente guarda ou abrir sobre coisas que não conta para a maioria das pessoas. Esses pequenos momentos de exposição emocional são intencionais, mesmo que ele não perceba. Ele está lentamente deixando você ver partes dele que normalmente mantém guardadas e está observando como você cuida dessa vulnerabilidade. A construção da atração também vem com um certo conflito interno. Ele pode recuar ligeiramente às vezes, não porque está inseguro sobre você, mas porque está inseguro sobre si mesmo.
Apaixonar-se é uma experiência poderosa e para os homens pode ser ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Então ele se aproxima, recua, se aproxima novamente. Tudo enquanto tenta entender para onde essa conexão está indo. Nessa fase, tudo o que ele faz é sobre criar proximidade emocional enquanto se protege de cair rápido demais. E se ele continua te escolhendo, mesmo através dos momentos de hesitação, é um dos sinais mais claros de que o amor real está começando a se formar, se afastar. O que isso realmente significa? Um dos momentos mais confusos em uma conexão crescente é quando um homem de repente recua, exatamente quando tudo parece estar indo bem. Para muitas mulheres, essa mudança parece rejeição, parece que ele perdeu o interesse ou mudou de ideia, mas na realidade, se afastar raramente significa perda de sentimentos. Na maioria das vezes, significa sentir demais, muito rapidamente, e não saber como lidar com a intensidade. Quando um homem começa a se importar profundamente, ele experimenta um conflito emocional que muitas vezes luta para articular. Por um lado, ele quer estar perto, continuar construindo a conexão, ficar envolto no conforto que sente com você. Mas, por outro lado, ele de repente percebe que está se tornando vulnerável. E vulnerabilidade é algo que muitos homens foram ensinados a temer. No momento em que ele percebe que seus sentimentos são mais fortes do que esperava, o instinto de se proteger entra em ação involuntariamente. Então ele recua, não porque quer distância de você, mas porque precisa de espaço para processar o que está acontecendo dentro dele. Ele precisa de tempo para entender suas emoções, para se tranquilizar de que não está perdendo o controle e para descobrir se está verdadeiramente pronto para o tipo de proximidade que sente crescendo entre vocês. Durante esse recuo, ele observa sua resposta com mais atenção do que você percebe. Ele está observando se você fica ansiosa e agarrada, se fica zangada e acusatória, ou se permanece calma, confiante e segura. Uma reação equilibrada o tranquiliza, uma reação de pânico o sobrecarrega. Ele não está te testando conscientemente, ele está simplesmente tentando ver se essa conexão traz paz ou pressão. Ele também pode se recolher porque está avaliando se consegue atender às suas expectativas. Quando um homem genuinamente gosta de você, um de seus maiores medos é te decepcionar. Se afastar lhe dá um momento para refletir sobre o que ele quer, o que pode oferecer e se está pronto para um nível mais profundo de comprometimento. É importante entender, se afastar não é sinal de que ele está indo embora, é sinal de que ele está pensando, é uma recalibração emocional. E na maioria das vezes, se ele se sente seguro com você, se percebe que seus sentimentos são bem-vindos e não cobrados, ele volta com maior clareza e intenções mais fortes. A distância dele nem sempre significa que acabou. Às vezes, significa que ele está finalmente começando a entender o quanto você importa. Os testes de comunicação que você não percebeu. Quando um homem desenvolve sentimentos mais profundos, um dos lugares mais claros onde esses sentimentos aparecem é na forma como ele se comunica com você. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que os homens frequentemente usam testes de comunicação sutis, quase invisíveis, sem nunca ter a intenção de fazê-lo. Esses testes não são armadilhas, são reflexos do desejo dele de entender se a conexão emocional que sente é verdadeiramente mútua e emocionalmente segura para ele explorar. Você pode notar que ele compartilha algo levemente vulnerável, não muito pesado, mas suficiente para ver como você responde. Talvez mencione um dia estressante, uma insegurança pessoal ou uma decepção passada. O que ele está realmente observando
é se sua resposta parece solidária ou dismissiva, se você escuta com empatia ou descarta o assunto. Sua reação nesses pequenos momentos diz a ele se ele pode se abrir mais ou se precisa continuar se protegendo. Outro teste de comunicação acontece quando ele fica um pouco mais quieto, não silencioso o suficiente para desaparecer, apenas quieto o suficiente para ver se você reage com paciência ou pânico. Esse recolhimento suave não é sobre jogar, é a forma dele verificar se a conexão é forte o suficiente para suportar uma pausa natural. Se você permanecer equilibrada em vez de correr atrás ansiosamente, isso sinaliza estabilidade emocional e essa estabilidade o atrai. Ele também pode testar a consistência. Vai observar se seu tom muda dependendo do seu humor, se o seu afeto oscila quando você está frustrada ou se você se comunica com gentileza mesmo durante desentendimentos. Os homens prestam muita atenção em padrões emocionais, mesmo que não falem sobre isso. Consistência o faz se sentir seguro. Imprevisibilidade emocional o faz recuar. Outro teste sutil é quando ele traz pequenos tópicos só para ver como você pensa, seus valores, seus limites, suas crenças sobre relacionamentos. Ele escuta não apenas suas palavras, mas a energia por trás delas. Está tentando entender se o seu estilo de comunicação se alinha com as necessidades emocionais dele. E depois há os momentos em que ele diz algo brincalhão ou irônico, só para ver se você entende o humor dele ou leva para o lado pessoal. A linguagem emocional compartilhada importa para ele mais do que ele admite. Esses testes de comunicação não são desafios que você precisa superar. São simplesmente as formas como um homem, muitas vezes sem perceber, tenta ver se a conexão em que está investindo é real, mútua e emocionalmente segura o suficiente para ele cair de vez. Como os homens agem quando o amor fica sério, quando o amor passa de interesse para algo real, o comportamento de um homem começa a mudar de formas ao mesmo tempo sutis e inconfundíveis. Esta é a fase em que suas emoções se enraizam mais fundo do que ele esperava, onde o sentimento vai além do entusiasmo, além da atração. O amor, quando se torna sério para um homem, frequentemente se revela não por declarações dramáticas, mas por mudanças constantes, firmes e significativas em suas ações e presença. Um dos primeiros sinais é o da intencionalidade. Ele não está mais apenas passando tempo com você, ele está priorizando isso. Ele pensa com antecedência, faz planos e fica mais deliberado sobre a forma como aparece na sua vida. Não para impressionar, mas para criar estabilidade, porque ele sabe que quer que você faça parte do mundo dele por mais do que apenas o momento presente. Você também vai notar um tipo mais profundo de atenção. Ele escuta de forma diferente, lembra de coisas pequenas que você disse de passagem e volta a elas mais tarde, não porque esteja se esforçando, mas porque genuinamente se importa. Seus sentimentos começam a importar para ele num nível que ele não esperava. Se algo te incomoda, ele quer entender. Se algo te empolga, ele quer compartilhar disso. O mundo emocional de você se torna significativo para ele de uma forma que surpreende até ele mesmo. Um homem que está ficando sério também se torna mais protetor, mas não de forma controladora ou possessiva. É um desejo natural e instintivo de mantê-la segura, de apoiá-la, de ser alguém com quem você possa contar. Ele fica mais consciente das suas necessidades, mais atento ao seu conforto e mais disposto a fazer pequenos sacrifícios sem esperar nada em troca. Há também uma mudança na vulnerabilidade. Ele começa a deixar você o ver com mais clareza, seus medos, suas dúvidas, seus sonhos, as partes dele que raramente compartilha. Quando o amor fica sério, um homem quer ser conhecido, não apenas admirado. Ele quer ser visto por quem realmente é,
não apenas pela versão que apresenta na superfície. E o mais importante, sua consistência se estabiliza. Ele não desaparece, não recua, não vacila. Em vez disso, ele se torna emocionalmente presente. Aparece mesmo nos dias em que é inconveniente. Seu esforço não desvanece depois que ele conquista sua atenção. Ele aumenta, porque ele valoriza o que está construindo com você. Quando o amor fica sério para um homem, suas ações se tornam uma promessa silenciosa, mas poderosa. Estou aqui e estou te escolhendo, não só agora, mas pelo que pode vir. Testes saudáveis. X, sinais de alerta. À medida que uma conexão se aprofunda, é natural que as duas pessoas se observem, se questionem e se avaliem. Mas existe uma diferença crucial entre testes subconscientes saudáveis, que surgem da vulnerabilidade, e comportamentos que revelam imaturidade emocional ou manipulação. Entender essa diferença pode te salvar da confusão e te ajudar a não investir em alguém que não está pronto para um relacionamento real. Os testes saudáveis acontecem quietamente e sem intenção. São movidos por sentimentos genuínos, não pelo controle. Um homem pode ficar um pouco mais quieto para ver como você responde à necessidade de espaço dele, ou pode compartilhar uma pequena vulnerabilidade para entender se consegue confiar a você algo mais profundo. Pode observar como você se comunica durante um desentendimento, não porque quer te provocar, mas porque quer saber se o conflito emocional com você se sente seguro. Esses comportamentos não pretendem desestabilizar a conexão, pretendem entendê-la. Testes saudáveis sempre levam a uma maior proximidade quando tratados com compaixão e clareza, mas os sinais de alerta se sentem diferente, eles criam confusão em vez de clareza. Um homem que se afasta intencionalmente para provocar insegurança não está se protegendo, está manipulando suas emoções para obter reasseguramento. Alguém que envia sinais mistos de propósito, que retém afeto ou que oscila entre quente e frio para te deixar adivinhando, não está testando a partir da vulnerabilidade, está operando a partir do medo, do ego ou da imaturidade emocional. Testes de sinal de alerta são projetados para te deixar desequilibrada, fazendo você correr atrás ou provar a si mesma. Em vez de construir confiança, eles a corroem. Testes saudáveis respeitam seus limites. Sinais de alerta os violam. Testes saudáveis encorajam a comunicação. Sinais de alerta evitam a responsabilidade. Testes saudáveis emergem do afeto genuíno. Sinais de alerta emergem de questões não resolvidas. Um homem que te testa de forma saudável vai responder positivamente quando você mostrar estabilidade emocional, honestidade e compaixão. Um homem que te testa de formas tóxicas vai escalar o comportamento quando você responder com calma, porque o objetivo não é proximidade. O objetivo é controle. A forma mais simples de diferenciá-los. Testes saudáveis te fazem sentir valorizada e vista, mesmo em momentos de incerteza. Sinais de alerta te fazem sentir ansiosa, confusa ou insuficiente. Se um homem está verdadeiramente se apaixonando, seus testes podem ser imperfeitos, mas sempre estarão enraizados no desejo de construir um vínculo mais forte, não de te destruir.